O SEO para YouTube em 2023 mudou e tem muita coisa que você precisa prestar atenção. Por isso, pega papel e caneta. Eu vou te mostrar quais são os pontos mais importantes de otimização dos seus vídeos para deixar ele mais amigável para o seu público e também para o algoritmo do YouTube. E olha, tem muita coisa diferente no algoritmo do YouTube para esse ano de 2023 e você precisa estar atento. Eu separei aqui 12 pontos que você tem que observar em todos os seus vídeos se quiser deixar o seu conteúdo mais otimizado, especialmente para aparecer em resultados de pesquisa. Mas tem uma pegadinha, tem um segredo, uma informação meio obscura em tudo isso que eu vou te mostrar, por isso presta bastante atenção. Já pegou papel e caneta? Agora eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo aqui. Eu quero bater recorde de like, preciso chegar a 500 cliques no joinha. Por isso já deixa o seu like. Clicou no joinha, pegou papel e caneta, agora anota. Os 12 pontos que eu separei são os seguintes. Primeiro, título. Todos os nossos vídeos você tem que ter uma preocupação muito grande com o título. Eu já vou chegar na questão de palavra-chave. Presta bem atenção. E aí o segundo ponto é a descrição. Tem muita gente deixando de produzir os seus vídeos e se preocupar com a descrição. Esse é um ponto muito importante. Eu sei, lá no nosso celular não está muito fácil de encontrar a descrição, mas o algoritmo encontra. Ele sabe que isso está lá de algum jeito. E se você acha que palavra-chave é só para título, descrição, tags, hashtags, essas coisas, legenda. Tem que legendar os nossos vídeos. Não só a legenda, aquela que é gerada pelo sistema do próprio YouTube, que a gente pode incorporar e adicionar em praticamente todos os nossos vídeos, mas também legendas e textos que são colocados na tela. Esse seria o meu quarto ponto. Textos na tela. O algoritmo consegue ler claramente tudo o que você coloca em cena. Ele consegue entender o ambiente onde você está, quais são os elementos que você mostra e também o texto que está escrito na tela. Ele usa esse texto até para gerar os capítulos de forma automática. E você achou que capítulos não eram tão importantes assim. Os capítulos são extremamente importantes, melhor é que você crie os capítulos manualmente. Se você não fizer isso, o algoritmo pode fazer isso por você. Quando você sobe um vídeo novo ou ele já está disponível no seu canal, basta rolar para detalhes e você vai encontrar essa informação, capítulos automáticos. E como é que o sistema do YouTube gera capítulos automáticos? Identificando aquilo que está em cena e o texto que você coloca na tela. E agora vem o sexto e o sétimo ponto, tá anotando tudo que eu estou falando? É para anotar de verdade, porque é muita informação e calma, nós vamos chegar naquela questão de uma pegadinha. Muita coisa que eu tô falando aqui, talvez você não devesse se preocupar tanto. Nós temos as hashtags e as tags dentro dos nossos vídeos. Olha, eu vou começar com o sétimo ponto. As tags, elas já não são tão importantes assim, você não precisa gastar toda a sua energia na hora de criar as tags. Tem só um ponto que ainda é útil quando o seu público escreve alguma coisa errada. Isso tá até na página de ajuda do próprio YouTube dizendo pra gente, as tags são importantes? Não são importantes. Eles são extremamente enfáticos nesse ponto. As tags não são importantes. As tags são usadas principalmente para ajudar a corrigir erros de ortografia comuns. Quando o seu público vai digitar alguma coisa, ele acha que aquela palavra é de um jeito, mas na verdade ela é de outro. Erros de grafia, isso é perfeitamente comum. Ou quando as pessoas fazem uma busca querendo encontrar alguma coisa, mas ela não sabe expressar exatamente o que ela queria. É claro que no seu título, na descrição, na legenda, aquilo que você fala dentro do seu vídeo, você não vai falar errado. O lugar de colocar as palavras erradas está justamente no campo de tags. Agora, sobre as hashtags, agora com a chegada dos shorts, também com a aba comunidade, a navegação do público está mudando muito para esse formato, usando as hashtags para seguir as trends, os conteúdos que são mais interessantes e relevantes para elas, então vale a pena pensar nas hashtags que são melhor conectadas com o assunto do seu vídeo. Essa é uma navegação muito comum em outras redes sociais, como o próprio TikTok, o Instagram e o Twitter. Se você conseguir absorver esse formato de navegação, dependendo do canal que você tem, do público que você traz, usando as hashtags, pode ser bem interessante, até porque as hashtags são um mecanismo de busca. Eu sei que você está prestando bastante atenção, já deixou o seu like, é importante que você se inscreva aqui no canal, porque eu tô aqui para te ajudar a dominar o YouTube com essas informações. Não acabou ainda, oitavo ponto, nós temos a taxa de clique, o CTR dos nossos vídeos. A capa e o título precisam ser extremamente chamativos para gerar curiosidade no nosso público, retenção individual dos nossos vídeos, a retenção relativa do nosso público comparado com outros vídeos com duração semelhante.
Veja, eu não estou falando qual é a duração ideal de um vídeo, isso não existe, já coloca naquela caixinha que eu falei, dizendo assim, tem algumas coisas que não são exatamente como tem se falado por aí. Uma delas é que não existe a duração perfeita de vídeo. O que existe é a retenção, o quanto você consegue segurar o seu público dentro do seu canal. Para isso, a gente tem um outro nome chamado tempo de sessão, o tempo que as pessoas permanecem não assistindo um único vídeo, mas vários vídeos do seu canal, ou se as pessoas não abandonam o YouTube depois de assistir um vídeo seu. Segurar as pessoas dentro da plataforma também é um fator de ranqueamento, para o YouTube saber se vale ou não vale a pena recomendar, sugerir o seu vídeo ou entregá-lo como resultado de pesquisa. O YouTube só recomenda vídeos que seguram as pessoas dentro do YouTube. Você é uma pessoa atenta, nós já estamos no 10º ponto, mas não acabou ainda. O 11º é link para outros vídeos do seu próprio canal na descrição, nos cards e na tela final. Você precisa conectar o máximo de conteúdos do seu canal, levando as pessoas para essa navegação constante. Você não quer que as pessoas saiam do YouTube, também não quer que elas saiam do seu canal. Você precisa fidelizar esse público e sinais de fidelização do público passam pelo interesse que essas pessoas têm em assistir mais vídeos do seu canal. Se a pessoa vai lá, assiste só um vídeo e nunca mais volta, o sistema, o algoritmo entende que a pessoa não se interessa pelo que você faz. Por isso é tão importante você fazer chamada para ação, convidar as pessoas a assistirem outros vídeos do seu canal e tem um recurso primoroso para esse tipo de coisa, que é a playlist. Criar playlists. Ficou até muito mais fácil criar playlists agora dentro do YouTube. As playlists levam o seu público a uma navegação constante, permanente, um vídeo em sequência do outro. Mas é agora que começam todos os problemas. Você já deve ter percebido isso. Muita gente faz exatamente tudo isso que eu tô falando aqui. Como é que o sistema do YouTube sabe diferenciar essas coisas? O fato é que não adianta fazer tudo isso se você não tiver outras coisas importantes acontecendo dentro do seu canal. Você já se deparou até com canais que nem fazem títulos interessantes, as capas são desleixadas, a pessoa não escreve nenhuma descrição, nada, zero, nenhuma palavra na área de descrição, não legenda os vídeos, não faz capítulos, faz tudo errado. Esse é o resumo. Você já se deparou com gente fazendo esse tipo de coisa. E também já se deparou com pessoas que fazem tudo certinho, mas não conseguem crescer dentro do YouTube, os vídeos não aparecem nos resultados de pesquisa, não são recomendados. O que está acontecendo? Você fica com aquela sensação de bagunça. Você já passou por isso, eu te entendo e eu vou te explicar por que isso acontece. A primeira coisa que você tem que entender, coloca isso na sua cabeça. Tem que fazer tudo isso. Não faça errado só porque outras pessoas estão fazendo errado. Quanto mais informação você passa para o algoritmo, para o sistema do YouTube, maior a chance do algoritmo entender para quem recomendar os seus vídeos. Esse é o ponto mais importante. Quem são as pessoas que assistem o seu vídeo e não tanto aquilo que você escreve. Isso aqui já explica um pouco por que canais que não fazem tantas dessas coisas conseguem ter resultados e muitas visualizações, são recomendados e até aparecem em resultado de pesquisa. Porque o algoritmo consegue identificar claramente quem é o público que está clicando e assistindo. E eu não estou tirando isso do nada, isso tá nas próprias ajudas do YouTube. Olha como é que eles falam quando dizem como os vídeos são classificados na pesquisa. Assim como no mecanismo do Google, a pesquisa do YouTube tenta exibir os resultados mais relevantes de acordo com as palavras-chave buscadas. Veja, é a palavra-chave que a pessoa digitou na busca e não a palavra-chave que você colocou no título e na descrição. Os vídeos são classificados com base nos seguintes fatores. 2 fatores. Se o título, a descrição e o conteúdo do vídeo correspondem à pesquisa do espectador, não é aquilo que está digitado, mas se corresponde, se atende a uma demanda, se resolve o problema, se traz a resposta que o espectador estava digitando. E quais vídeos geram mais envolvimento para uma pesquisa?
O que é envolvimento para uma pesquisa no YouTube? Todos os sinais positivos que o seu público passa para o sistema e para o algoritmo. Taxa de clique, retenção, se as pessoas interagiram com o vídeo deixando like, comentário, compartilhando, se elas se inscrevem no seu canal, se elas clicam nos seus links para assistir outros vídeos, se elas vão assistir o seu vídeo numa playlist, se elas vão permanecer dentro do YouTube. Todos esses sinais de engajamento vão mostrar para o sistema de que o seu vídeo atendeu à demanda que aquela pessoa tinha. Você está percebendo onde nós vamos chegar? Talvez se esforçar tanto para o seu vídeo aparecer no resultado de pesquisa não seja o ponto mais importante. Você precisa se esforçar muito mais em provar para o seu público, para as pessoas que assistem os seus vídeos, que você está realmente atendendo à demanda e à expectativa que elas têm. Se elas vão clicar porque tiveram curiosidade na capa e no título, se elas vão assistir por tempo significativo e se elas vão deixar algum sinal positivo dentro do seu vídeo. Você percebeu que logo no início desse vídeo eu pedi o seu like, eu pedi que você se inscrevesse no canal, eu disse o que eu esperava de você como um sinal de engajamento, para provar para o algoritmo de que eu atendi a uma demanda específica que você tem. Eu estou produzindo sinais de envolvimento e assim o algoritmo vai saber, olha, as pessoas estão procurando sobre SEO para YouTube em 2023 e o canal do Marcos Lemos lá, o Ferramentas Blog, produziu um vídeo que teve muito like, que teve muito comentário, que as pessoas clicaram para assistir outros vídeos, que elas se inscreveram a partir daquele vídeo. Talvez esse conteúdo seja interessante para mais pessoas. E aí o que o sistema faz? Recomenda para um público cada vez maior. Esses sinais nós precisamos observar em todas as estatísticas dos nossos vídeos. Eu tenho um vídeo aqui completo te mostrando como analisar o seu canal no YouTube e entender esses dados estatísticos, especialmente os dados de envolvimento, para analisar se o seu canal tá ou não está atendendo as expectativas do seu público. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, assiste depois desse vídeo aqui. Mas voltando ao raciocínio, por que talvez você não deveria se preocupar tanto com o resultado de pesquisa? Para a grande maioria dos criadores dos canais no YouTube, menos de 20, 30% no máximo das visualizações que você vai receber no seu canal virão de pesquisas, virão dos resultados de pesquisa. 80, 70% das suas visualizações virão da home, da página principal do YouTube e de vídeos sugeridos, ou seja, o seu público vai encontrar você navegando organicamente e não pesquisando de forma ativa, digitando algumas palavras e expressões-chave. O algoritmo, o sistema vai aprender como que aquela pessoa navega e vai sugerir outros vídeos interessantes relacionados ao interesse que aquela pessoa tem. Se o seu vídeo aparece como recomendado ou como vídeo sugerido, a pessoa precisa clicar, a sua capa precisa ser muito chamativa, o seu título precisa instigar a curiosidade das pessoas. Mas não adianta fazer títulos incríveis e capas maravilhosas ganhar o clique se o seu conteúdo não for bom o suficiente, não corresponde àquilo que você prometeu na capa e no título. Se você promete algo na capa, no título, escreve informações na descrição, apresentando o conteúdo do seu vídeo, mas na hora que a pessoa dá o play, você não entrega nada daquilo, ou ela não entende que você resolveu um problema, você vai perder retenção. E se a retenção do seu vídeo é ruim, o algoritmo entende que você não atende a demanda e a expectativa do seu público, o seu vídeo não vai ser recomendado. Eu não tô tirando isso do nada. Isso tá na página de estatísticas, conteúdo, você vai rolar até o final e vai encontrar esse funil. Se você para o mouse em cima desse i, você já me viu falar sobre isso se é inscrito aqui no canal. Para ter mais chance de ter seu conteúdo sugerido pelo YouTube, basta aumentar a taxa de clique e o tempo de exibição do seu vídeo. Mas não é só isso, precisa de engajamento, de envolvimento, como eu já falei e te mostrei isso na ajuda do YouTube. Esses dois fatores, esses três fatores precisam acontecer juntos. Taxa de clique, retenção, envolvimento, engajamento do público. Quanto melhor forem estes números, maior a sua chance de ser recomendado e gerar mais visualizações. Pensa comigo, se você ficar disputando aparecer em resultado de pesquisa do YouTube frente a tantos outros criadores que fazem tudo certinho, que otimizam os seus vídeos, veja que a disputa é muito grande. Todo mundo está fazendo alguma coisa correta
otimizando bem os seus vídeos para aparecer em resultados de pesquisa. Só que tem uma escassez de espaço, não tem espaço infinito. O YouTube só consegue ranquear primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele precisa limitar quais vídeos vão aparecer ali. Não tem espaço para todo mundo. Se você ficar disputando isso em todos os seus vídeos, achando que aquilo vai ser a fonte mágica de crescimento e de visualizações do seu canal, você está trabalhando a otimização dos seus vídeos do jeito errado. Aqui eu explico para todo mundo entender. SEO para YouTube não é apenas aparecer nos resultados de pesquisa. Otimizar os seus vídeos, esse termo de otimização para mecanismo de pesquisa, que é o que significa SEO, no YouTube tem um outro significado. Não é só ranquear nos resultados de pesquisa, mas garantir que o seu vídeo ele é agradável para o público. E ele também é fácil de ser entendido pelo algoritmo para que ele determine quem é o público com maior chance de clicar. Esse é o nosso trabalho. Você tem que criar um conteúdo extremamente interessante, instigante, curioso, útil, relevante para o seu público, criar uma capa que apresente isso para as pessoas, que as convença de que o seu vídeo vai atender às demandas que elas têm, e o algoritmo precisa saber do que se trata o seu vídeo. Se o sistema encontrar isso e o seu público também, o seu vídeo vai ser mais recomendado, você vai ter mais visualizações, aparecer na página principal do YouTube e como vídeo sugerido. Esse tem que ser o seu maior objetivo, porque é isso que vai fazer o seu canal crescer em termos de visualizações. Claro, consequentemente, muitos dos seus vídeos também vão ficar muito bem ranqueados nos resultados de pesquisa, mas isso é uma consequência da interação do seu público e da capacidade que o algoritmo terá de levar o seu vídeo para os resultados certos. E você achou que todos os sinais de otimização do seu canal já tinham acabado por aí. Determinar quem é o seu público-alvo claramente, também ter uma clareza de qual é o tema, o assunto principal, o nicho do seu canal, isso é muito importante. Por isso que a gente insiste que agora é o momento dos canais monotemáticos. A gente não fala mais só sobre nicho, você precisa de super nichos, micro nichos, ser o mais monotemático possível. Assim o algoritmo consegue encontrar exatamente do que se trata o seu conteúdo, precisa ter uma conexão muito forte entre os seus vídeos, por isso que é importante também você colocar link, criar playlists, essas coisas, e quem é o seu público-alvo. Você tem que saber quem são as pessoas que têm maior chance de assistir aquilo que você está produzindo. E também é preciso manter a sua constância. A gente fala de frequência e regularidade. Que dia e que horas tem vídeo novo no seu canal? Tem shorts? Você faz live? Publica na aba comunidade? Tudo isso são sinais importantes de organização e planejamento e pensar no seu canal a longo prazo. Você não vai ter resultados em 6 meses. Você precisa trabalhar no YouTube por anos, 2, 3, 4 anos, precisa ter constância. O algoritmo gosta de previsibilidade. O seu público também gosta de previsibilidade. Ninguém vai se inscrever no seu canal se você não o mantém atualizado, se as pessoas perceberem que você não está trabalhando, criando conteúdo. Se você não tem uma constância, precisa ter previsibilidade. E eu também sei que você vai ter dúvidas sobre o YouTube Shorts, os vídeos curtos, a prateleira de Shorts. Quais são as técnicas e estratégias que você tem que aplicar lá para ter resultados? Eu vou deixar link e referência logo aqui embaixo na descrição. Eu já fiz um vídeo completo sobre otimização de Shorts, como que você deve configurar os seus vídeos e como que o algoritmo lê os Shorts, frente a tudo que vai acontecer, especialmente por causa da monetização desse formato de conteúdo. Eu já expliquei isso aqui no canal em detalhes. Eu sei que você quer fazer o seu canal crescer ao longo de 2023, já garante a sua inscrição. Eu tenho certeza que você já deixou o seu joinha. Dá uma olhada nesses vídeos que eu coloquei aqui na tela. Isso vai te ajudar a crescer no YouTube, ter resultados e atingir os seus objetivos. Dentre eles, eu tenho certeza que é ganhar dinheiro. Dá uma olhada, eu espero você. Até a próxima!